digamos, muito objetivos. Tá? Como, por exemplo, a avaliação de desempenho individual e coletiva, ela ajuda, com certeza, ela agrega muito nesse nosso trabalho, nesse nosso processo. A avaliação sempre pensada de forma positiva, né, e de forma em potencializar habilidades, sem dúvida, porque o colaborador ele já tem uma certa preocupação também, ele vai para a sala para fazer a avaliação de desempenho, né, porque nem sempre ele recebe coisas positivas. Mas como a nossa grande visão é potencializar, né, a avaliação de desempenho tem tido um grande sucesso onde a gente tem aplicado. O desenvolvimento de missão, visão e valores das organizações é uma outra questão muito importante para o processo. Eu, como te falei no início, que no momento que tu não tiver com essa pessoa alinhada, no momento que não tiver um pouquinho dos valores que essa organização prega, né, nele enquanto pessoa, realmente fica difícil de alinhar esse trabalho. Então, algumas empresas não têm isso ainda organizado. Então, junto, através de entrevistas com os gestores, com os proprietários, né, e com os colaboradores, nós montamos, né, o que seria o ideal na área de visão, missão e valores dessa empresa. Depois, não foco só também em ter um quadrinho lá pendurado na recepção de visão, missão e valores. Elas têm que ser sentidas. Isso é uma coisa muito importante. Fazer missão de valor é tu buscar o sentimento das pessoas dentro da organização, para depois elaborar. Não é colocar palavras bonitas, respeito ao ser humano, ética. Se de repente não dá ética, não pode não desenvolver dentro daquela organização. Não vai ter. Deixa que realmente tu estiver trabalhando com princípios éticos, aí não te vai cair. Então, a visão missão de valores é um pouquinho, né, mais, digamos, mais complexa do que as pessoas às vezes têm ideia. Depois, fizemos diagnóstico organizacional, desenvolvimento de lideranças, a gente costuma buscar o gerente dentro da organização, se possível, né, o líder de setor, né, o gestor de área. Este, no momento, é um dos melhores métodos. Achar alguém que já tem essa habilidade para tudo. Só que às vezes essa pessoa não está preparada ainda. Então a gente busca treinamentos que venham a desenvolver, né, essas habilidades para que ele consiga trabalhar com essa equipe. Depois, dramatização guiada, que é o treinamento em si das vendas e do atendimento, né, que a gente usa muito a dramatização, que é o teatro mesmo, né, colocamos como se fosse, vamos atender, então vamos atender. Quem da equipe é cliente, quem da equipe é consultor de venda, quem é garçom, né, e aí a gente separa a equipe e vamos a dramatização diária. É muito divertido, é muito bom, e nesse momento a gente começa a descobrir que pequenas coisas, até na fala, né, às vezes compromete um pouco o atendimento. Então a dramatização guiada é muito usada, a gente usa praticamente todo dia. Tá? O treinamento, que é a proposta de tirar o colaborador de dentro da empresa, tá, e levar para um espaço aberto, para um espaço livre, para que as pessoas se sintam valorizadas fora da organização também. Tá? Encontros empresariais, estação pipoca, que a gente pega filmes, né, que tem uma relação muito próxima com a questão de vida daquela organização, com a questão de vida daquela equipe. Né. Aí montamos um espaço favorável para isso, passamos o filme, e depois existe uma longa reflexão sobre o filme. E que às vezes não se termina no meio do treinamento. Essa reflexão vai bem adiante, porque vem interferir na vida pessoal de cada um da equipe. Tá? Formação da equipe de trabalho, aqui é o processo seletivo, a gente trabalha muito em cima disso. Né? Toda segunda-feira, amanhã e tarde, nós estamos aqui na GPSUM, recebendo o currículo, que a gente costuma dizer que a nossa empresa não recebe currículo, sem uma entrevista. Não tem como eu saber quem tu é, olha o meu papel. Até que esse papel tudo cabe, né? E às vezes as pessoas até pecam por não colocar aspectos que são tão importantes e eles deixam de colocar no papel. E aí colocam só as experiências profissionais que nem sempre hoje são os dados mais importantes para tu estar dentro do mercado de trabalho. A questão do relacionamento tem sido ponto-chave. Né? E até a própria questão do
vão acreditar em ti. As empresas precisam de pessoas que tenham confiança, que acreditem em si também. Porque como é que eu vou acreditar no ideal teu que está dentro da empresa, eu vou lutar pelos teus ideais, pelo que tu está buscando aqui, e eu não acredito nem nos meus. As pessoas têm o costume de deixar currículo por todo lado. Então esse não é o correto, seria isso? Não é. Isso nós teríamos que fazer um programa especialmente para isso. Como montar um currículo, como se apresentar numa entrevista de emprego. Na verdade, as pessoas entram na internet e pegam algumas orientações, psicólogos orientando como fazer testes, como... Esqueçam disso. Esqueçam disso. Hoje a gente busca pessoas que façam diferença. Eu preciso entender que tu está sendo sincero, que tu está sendo franco, que realmente tu é o cara, entendeu? Isso não fica difícil. Se vier com resposta franca, se vier com armas, se vier te protegendo, ele já vai dizer. Não vai dizer. Inclusive a gente tem uma proposta, que nós vamos ter que fazer um outro programa para falar que é o coach dos primeiros passos, que visa realmente isso aí. É um planejamento, é tu fazer um planejamento estratégico da tua carreira. É tu permitir que eu costumo sempre dizer, eu não pago imposto para sonhar. Não pago. Das coisas que eu pago no gosto, eu mexo. Mas as coisas que eu não pago, eu não costumo não dizer. E os profissionais da operação estão tendo a necessidade. O mercado está precisando de pessoas que também não pagam impostos para sonhar. E que tenham sonhos, que pretendam ter esses sonhos dentro da sua carreira, implantar esses sonhos, sintam-se capazes para isso. E nós temos um treinamento na área de desenvolvimento humano, que é o coach dos primeiros passos, que visa justamente isso. O que significa coach? Coach é um processo breve, mas com resultados muito significativos na vida do ser humano, porque ele já trabalha um pouco disso que a gente vinha trabalhando. Eu digo que eu encontrei especialização mais do que certa para o que eu acredito, que é potencializar. O coach potencializa através de ferramentas as habilidades que a pessoa já tem, da visibilidade das suas fraquezas, para que a pessoa consiga trabalhar com essas fraquezas, porque dela se tira muito aprendizado, basta de conhecê-las. E também quando a gente faz um processo de realmente desamarrar qualquer preconceito que tu possa ter mediante as tuas capacidades. É basicamente isso. Eu estou te falando em breves palavras mesmo, porque o coach é bastante extenso os processos. Tem coach individual, tem coach coletivo, tem um coach, ele tem processos coletivos que tu pode aplicar na empresa inteira, tem processos que tu pode aplicar em profissionais e tem processos que tu pode aplicar simplesmente na pessoa que te. Olha, eu não consigo fazer isso. E eu não sei por quê. Tem algumas crenças em mim que me impedem de eu chegar nesses meus resultados. Aí junto, o coaching, a gente define um foco. A partir do momento que tu define um foco, porque o coach tem que ter um objetivo, eu necessito saber o que tem que acontecer na tua vida para que realmente tu indique o processo do resultado. Por isso que o coach é tão diferente. Tem que sempre dizer, tem que acontecer isso. E nós vamos planejar junto todos os seus passos, tudo que a gente vai encontrar de dificuldade, junto a gente vai achar essas dificuldades, vamos abrir outras portas, e é um processo muito de parceria. O coach se difere da terapia, porque é uma parceria. O coach, quem aplica o coach, pode chorar junto, pode abraçar, pode fazer essa caminhada junto, se for permitido isso, pode fazer. Então ele se difere um pouco do processo terapêutico, da clínica psicológica. Mas com certeza a questão da psicologia é uma base muito grande para quem enfrenta o desafio de se formar na área do coach. Alessandro, vamos falar um pouquinho também com a Aline. Aline, muitas vezes as pessoas têm um preconceito, até mesmo um próprio orgulho
não deixa que elas façam alguma coisa. Estou falando na questão das pessoas quando a primeira coisa que querem é se formar, entende? Às vezes procuro alguma profissão que não seria a própria, enfim, do que ela fosse fazer, mas tem um preconceito. Bom, eu me formei, agora eu não posso fazer tal trabalho porque eu sou formado em tal. Então isso não bloqueia a questão do próprio orgulho. Como é que é isso aí? Com certeza, né? A pessoa não se permite, né, ter novas experiências. De todas as experiências, a pessoa tira com certeza conhecimentos, né, e até percepções de que eu quero caminho, isso eu não quero. Né? E o que a gente percebe muito é as pessoas que chegam aqui para buscar um diploma, né, passaram 5, 6 anos na universidade somente tendo a técnica.